Assim como na Marvel existem várias entidades cósmicas que regem o funcionamento do universo, na DC não poderia ser diferente e também existem várias entidades que têm extrema importância. Entidades cósmicas são na sua maioria os seres mais poderosos de todo o multiverso. O problema é que existe pouca informação sobre a maioria deles. Não confundam entidades cósmicas com seres cósmicos ou com deuses e demônios. A lista de entidades é imensa, então hoje é a primeira parte com 8 entidades cósmicas da DC Comics. Começando não com uma, mas com um grupo de entidades. São os espectros emocionais. São forças responsáveis por abastecer todos os anéis e bateria central de cada uma das tropas de lanternas. Cada entidade rege um sentimento do universo, sendo as mais conhecidas entidades Ion, da Força de Vontade, que rege a Tropa dos Lanternas Verdes, e Parallax, do Medo, que rege a Tropa Sinestro. Para saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo exclusivo falando só sobre as tropas de lanternas, o link vai estar aqui na descrição. E um detalhe é que o Necron, o ser que rege a ausência de sentimento, que seria a morte, é um ser cósmico e não uma entidade cósmica, já que ele rege as almas dos mortos e não a morte em si. Falando em morte, ela sim é uma entidade cósmica, que faz parte de um grupo de 7 entidades, os Perpétuos. São 7 irmãos e cada um comanda uma das forças necessárias para a existência da vida. Destino, morte, desejo, desespero, destruição, delírio e o mais conhecido, o sonho. São os principais personagens mostrados na série de Sandman, que inclusive eu já fiz vídeo aqui, além de uma lista falando exclusivamente dos 7 perpétuos. O link vai estar aqui na descrição também. A Kismet é uma entidade que representa toda a realidade do universo DC, chamada também de Ati. Pouco se sabe sobre ela, já que foi muito pouco explorada nos quadrinhos, mas sabe-se que tem um incalculável poder cósmico, sendo onipotente, pode manipular o tempo, o espaço e a própria realidade. Comparando com a Marvel, a Kismet seria equivalente à eternidade, tanto que no crossover Liga da Justiça e Vingadores, as duas entidades se encontraram e se apaixonaram. Conhecido como o Devorador de Galáxias, Imperiex ou Imperiex Prime é a encarnação da entropia. Desde o início dos tempos, ele destrói universos para criar novos. Depois de detectar imperfeições no tecido do nosso universo, ele tentou destruí-lo. Galáxias foram apagadas e foi necessária uma junção entre os super seres da Terra e de Apocalipse para enfrentar a entidade. Imperiex é na verdade um conglomerado de destruição e de energia compactadas dentro de uma armadura, possuindo dentro de si o poder completo de um Big Bang. Um dos personagens mais enigmáticos da DC é o Vingador Fantasma. É uma entidade em forma humana, de origem desconhecida, com grandes poderes místicos, mas que raramente usa, preferindo ficar mais como um espectador, porque tem medo de que as suas ações interfiram no fluxo natural das coisas. Muitas vezes ele serve como guia ou dá dicas e pistas para outros heróis, principalmente para a Liga da Justiça, mas evitando entrar em ação diretamente. É uma entidade que está destinada a vagar pelo universo sem fim e tem vários poderes cósmicos, como teletransporte espacial, temporal e dimensional, habilidades de ilusão e magia e projeções de energia cósmica, sendo até onisciente. As teorias de quem ele é vão desde um filho do Superman com a Mulher Maravilha de outra realidade, uma entidade mais antiga que o próprio universo, mas a mais aceita é que ele seja Judas Iscariotes, já que nos Novos 52 ele usava um colar com 30 moedas de prata que ganhou por ter traído alguém, e por isso teria sido obrigado pelo Ser Supremo a vagar e observar o universo. Uma das entidades mais poderosas da DC é o Espectro. É a representação do espírito da vingança de Deus no universo DC. A entidade incorpora em seres humanos, sendo que já teve como hospedeiro o detetive Jim Corrigan, o oficial Crispus Allen e até o Lanterna Verde Hal Jordan.
Ele busca punir almas corrompidas e atos desprezíveis, designado para erradicar o mal na Terra. O espectro pode alterar o seu tamanho para ficar maior que planetas, pode ficar intangível e dar vida a objetos inanimados, além de criar ilusões que usa para torturar psicologicamente seus oponentes e pode entrar na mente de seres vivos para controlá-los. O espectro é imune a ataques mágicos, sendo que em alguns casos isso até ajuda a aumentar o seu próprio poder. Tem um poder imenso que aparenta ser ilimitado, mas tem também uma fúria incontrolável que pode se tornar um problema às vezes. Mas na grande maioria das vezes é um bom aliado dos heróis, inclusive já fez parte da Sociedade da Justiça. Mas o espectro não é o primeiro a ser o espírito da vingança. Antes dele existia o Eclipso. Era a representação da ira suprema do multiverso, considerado até mais poderoso que o próprio espectro. Tem vários fatos bíblicos atribuídos a ele. Quando veio o Novo Testamento, o Deus mais justo e equilibrado acabou substituindo o espírito da ira pelo espírito da vingança. Desse jeito, aprisionando o Eclipso num diamante negro chamado Coração das Trevas. Quando o diamante foi quebrado, a entidade escapou e incorporou no Dr. Bruce Gordon. Durante os eventos de crise de identidade, o Eclipso tomou a mente da Jean Loring, mas depois voltou a habitar o corpo do Dr. Gordon. Todas essas entidades são extremamente poderosas, mas existe um que é superior a todos, tanto a entidades quanto a qualquer ser. A Presença é a entidade máxima da DC, é o criador dos multiversos, de toda a vida e de tudo que existe nos quadrinhos. A entidade é mais mencionada do que realmente vista, mas a Presença se encontra em toda parte. É considerado como a própria DC Comics e usa a fonte como meio de alteração e relação com o multiverso, sendo protegido pela parede da fonte no fim do universo. É a entidade suprema que permite que as coisas aconteçam ou não dentro da DC completamente. Ele designa a criação das coisas e é pai das duas primeiras crias, Miguel Demiurgos e Lucifer Morningstar, que vão ser abordados aqui mais pra frente. A Presença já foi vista na forma de uma grande mão, é conhecido também como Yahweh e como o Deus da Aliança, e chegou a aparecer como um cachorro ao Vingador Fantasma, e ele escolheu essa forma porque era divertido. Lembrando que alguns personagens como Dr. Manhattan e Superman 1 Million não são entidades, e sim seres cósmicos, por isso não entram nessa lista. Assim como Etrigan e Trigon são demônios, e pelo mesmo motivo não vão aparecer por aqui por enquanto. Mas existem várias outras entidades cósmicas que ficaram de fora, então todo esse universo cósmico da DC vai continuar sendo abordado aqui no canal. E para não perder os próximos vídeos, se inscreve se você ainda não é inscrito, clicando aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando qual é a sua entidade preferida dessa lista aqui. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.